Olá, eu me chamo Samuel Batista e o relato que eu irei contar aconteceu no distrito de Morro do Chapéu, em Cafarnaum. Gostaria de deixar bastante claro que antes disso acontecer, eu não acreditava em relatos e nem aparições. Para mim, era só histórias para enganar o povo. Mas depois do que eu vi com os meus próprios olhos, hoje eu não tenho mais dúvida de que o mundo sobrenatural existe. Eu tinha por volta dos meus 25 a 26 anos, quando isso aconteceu. Eu sempre fui bastante trabalhador e me destacava entre os outros jovens da região, pois eu fazia de tudo. Eu capinava, trazia a feira dos outros em casa, fazia serviços de servente de pedreiro, entre outros. E nessa época tinha uma senhora chamada Dona Amélia. Eu sempre trabalhei para a Dona Amélia. Todo dia de feira, eu carregava a feira dela na carroça para sua casa e eu ajudava em diversas tarefas na casa dela, pois ela era uma mulher viúva. O seu marido veio a falecer após um acidente de carro, então por conta disso, eu fazia a maioria das coisas na casa dela. E certo dia, eu estava na feira com Dona Amélia e ela então me vira e disse que tinha conversado com um amigo dela, que era dono de uma fazenda próxima ali de Cafarnaum. E ele disse para a Dona Amélia que estava precisando de um jovem para olhar o maquinário que estava na fazenda dele, pois ele tinha medo que alguém pudesse ir lá roubar. Dona Amélia falou para ele que conhecia um jovem que era bastante esforçado e trabalhador, que iria falar comigo para ver se eu queria o serviço. E então eu perguntei para a Dona Amélia quantos dias de serviço era, e ela me disse que era apenas um mês. No outro mês, o dono do maquinário iria buscar as máquinas que estavam lá na fazenda desse amigo de Dona Amélia. E eu, jovem, já bastante empolgado, falei para a Dona Amélia confirmar com aquele rapaz que eu iria sim olhar os maquinários, pois eu estava precisando de uma grana extra. E Dona Amélia combinou comigo que às 6 horas da tarde era para eu ir lá para a casa dela, que ela iria chamar o moço para eu conversar com ele pessoalmente. E eu então confirmei. Eu passei o resto do dia muito empolgado e ansioso, pois eu estava doido para pegar esse serviço. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, eu já saí de casa em direção à casa de Dona Amélia, pois eu não aguentava de tanta ansiedade. Cheguei no portão da casa de Dona Amélia e já comecei a gritar a ela. Ela saiu de lá de dentro e falou que eu poderia entrar. Eu entrei, sentei e comecei a conversar com Dona Amélia. Até que por volta de umas 6h10, o rapaz chegou. Ele entrou, cumprimentou Dona Amélia, eu todo feliz, já me apresentei. E ele se apresentou, disse que o nome dele era João e que o trabalho na fazenda era bastante simples e tranquilo. Era apenas olhar o maquinário que estava lá, pois ele tinha medo que alguém roubasse, assim como Dona Amélia tinha me falado. E eu então falei que estava apto para pegar o serviço. Ele me falou que eu não precisaria me preocupar com a alimentação e de que eu iria revezar com outro rapaz na parte da madrugada. E eu topei. E ele marcou comigo no outro dia na fazenda dele, às 4 horas da tarde, lá na fazenda dele. E falou que eu não precisaria me preocupar com o transporte, pois ele ia lá me buscar de carroça. Eu cheguei em casa e comuniquei aos meus pais que eu iria trabalhar no outro dia e iria vir à noite. O meu pai se preocupou e falou: meu filho, não se esqueça, é tempo de quaresma. Eu acho melhor você não pegar esse serviço. E eu, como disse no início, eu nunca acreditei nessas coisas. Então, eu olhei para o meu pai e dei uma risada e falei: pai, isso é só história. Pai, esse negócio de quaresma nem existe. Eu não sei como o senhor ainda acredita nessas besteiras. O meu pai é um homem bastante sério. Então ele olhou para mim e falou: apenas tome cuidado. E me liberou para o serviço. E eu nem dei bola para o meu pai. Deitei na minha cama e fui dormir. No outro dia, foi um dia normal. O dia passou muito lento e eu já estava bastante ansioso para a chegada de seu João na minha porta. Quando foi umas 4 horas da tarde, eu já avistava a carroça de seu João se aproximando da minha casa. Seu João chegou, me cumprimentou e eu dei tchau para os meus pais e fui para a fazenda com seu João. Chegando lá, seu João já me apresentou toda a fazenda e o que eu iria fazer lá. Era um trabalho muito simples, era apenas sentar na cadeira com uma bate-bucha, para caso de algum animal aparecer. Eu tinha também uma lanterna. Seu João
também me apresentou o outro rapaz que iria fazer a troca comigo durante a madrugada. O nome dele era Severino, aparentava ter por volta de uns 46 anos de idade, já bem mais vivido do que eu. Cumprimentei ele e nós ficamos ali, proseando nós três. Entrei para o casarão da fazenda e fui comer junto com o seu João. Quando foi por volta das 7 horas da noite, o seu João me falou que eu iria entrar no primeiro turno da noite. Quando fosse umas 3 horas da manhã, Severino iria vir fazer a troca comigo. Eu fui para o meu posto. Durante as primeiras horas, eu fiquei muito entediado, só vendo o balançar das árvores e o vento soprando. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu vi uma lanterna vindo na minha direção. Eu apontei a lanterna e gritei: "Quem está aí?" E então Severino prontamente falou que era ele, e eu fiquei mais tranquilo. Severino chegou, pegou a bate-bucha e eu voltei para o casarão da fazenda para descansar. Quando fosse pela manhã, eu voltasse para minha casa. No outro dia de manhã cedo, seu João já veio até mim e me fez o meu primeiro pagamento da minha noite. Eu fiquei super alegre, cheguei em casa, troquei de roupa e fiz umas compras que estávamos precisando muito. E o dia passou que eu nem vi. Quando foi umas 3 horas da tarde, eu já fui me preparar para quando fosse às 4 horas, seu João fosse me buscar. E umas 3h40 da tarde, eu já saí para a porta de casa. E o meu pai também saiu e falou: "Meu filho, eu tô com um pressentimento ruim. Eu acho melhor você não ir hoje." E eu falei para meu pai: "Pai, o senhor já vem com essa historinha de novo? Sabe que esse negócio de pressentimento eu não acredito." E meu pai falou mais uma vez: "Filho, por favor, não vai hoje." E eu disse: "Pai, para com isso. Eu ganhei bastante dinheiro e eu não posso faltar agora, senão seu João coloca outro no meu lugar e eu perco a minha vaga." Meu pai abaixou a cabeça e entrou para dentro de casa. E eu confesso que fiquei com o coração angustiado, mas eu não ia desistir, pois eu fiquei com medo de, se eu desistisse, o seu João colocasse outro no meu lugar e eu perdesse essa oportunidade. Então o seu João chegou e me levou novamente para a fazenda. Chegando lá, já encontrei Severino, já começamos a prosear sobre a noite passada. E então fiquei no casarão, e quando foi às 7 horas da noite, eu fui para o meu posto, como foi o combinado com o seu João, e fiquei lá. A noite estava bem tranquila, até que por volta de umas 2h30 da manhã, a mata começou a ficar em silêncio. Um silêncio bastante estranho. Era como se não existisse nada, era apenas eu ali. Não tinha som de grilo, não tinha som de pássaros, muito menos do vento balançando as árvores. Eu achei aquilo bastante estranho, e para deixar claro, era noite de lua cheia. Mas como eu disse, eu não acreditava nessas coisas. Só que nesse dia eu estava com um pressentimento bastante ruim de que algo iria acontecer. Até que eu sinto um cheiro de podridão no ar. Era como se um bicho tivesse podre ali. Era um fedor de podre, como se o vento tivesse trazendo. Mas como se não tinha vento? Foi o que eu pensei no momento. Mas o fedor foi só aumentando e eu comecei a ouvir uns passos vindo na minha direção. Eram passos cautelosos. Era como passos de um ladrão, se escondendo para que ninguém soubesse que ele estivesse ali. E eu liguei minha lanterna e não vi nada, mas eu continuava ouvindo aquele mato quebrando e um fedor muito forte de algo podre. Foi aí que eu vi um troço todo preto. Era como se fosse uma pessoa, só que toda peluda, as orelhas muito grandes, os seus braços que arrastavam no chão, e vinha se esgueirando em uma trilhazinha atrás das árvores, como se não quisesse ser visto. Mas era como que aquele ser soubesse que eu estava ali. Então eu rapidamente apaguei a minha lanterna para não chamar muita atenção e fiquei ali observando apenas com a luz da lua aquele bicho preto andando entre as árvores. E chegou um certo ponto que aquele ser parou, levantou a cabeça e começou a farejar algo, até que parou na minha direção. Ele se abaixou como se fosse pular. Então eu peguei meu bate-bucha e meti no chumbo nele. O bicho deu um grunhido que eu me arrepiei dos pés à cabeça e saí correndo de lá em direção ao casarão. Chegando no casarão, já gritando seu João para ver se ele vinha me acudir. Comecei a bater na porta desesperadamente. Então seu João saiu com um revólver na mão e perguntando o que estava acontecendo.
e eu só pedia para ele abrir o mais rápido possível. E eu só falava para ele fechar aquela porta, pois o que estava atrás de mim iria matar nós dois. Seu João fechou a porta, me colocou na mesa e me deu uma água com açúcar para ver se eu me acalmava. Eu, depois de calmo, falei para seu João tudo o que tinha acontecido. E então ele me perguntou sobre Severino. E eu disse para ele que Severino não tinha aparecido. O seu João falou para mim ficar dentro do casarão. Iria falar para os outros homens que estavam na fazenda para eles dar uma olhada e ver se achavam o Severino. E eu fiquei ali. Não consegui dormir aquela noite. Passei a noite em claro. Quando foi de manhã, por volta de 10 horas da manhã, eu peguei minhas coisas e fui embora para minha casa. Chegando em casa, já fui contando tudo para o meu pai. E meu pai falou que estava com um pressentimento ruim. Eu falei para ele que nunca mais ia naquela fazenda. E então meu pai perguntou: e o Severino? Não acharam ele ainda? E eu disse que não, mas seu João me falou que quando achasse o Severino, iria me falar, pois eu estava bastante preocupado pelo que tinha acontecido com ele. Quando foi na tardinha, por volta de umas 5:30 da tarde, eu vejo a carroça de seu João se aproximando da minha casa. E seu João vinha com a cara de espanto, e eu já saí em prontidão para saber o que ele tinha para me falar. E seu João já veio logo tirando algumas informações de mim. Perguntou se eu realmente tinha acertado aquele bicho. E eu disse que provavelmente sim, pois ele ia me atacar. E no momento que eu dei o tiro, ele deu um grunhido muito alto, como se estivesse com muita dor. O seu João falou que estava confirmado. E eu perguntei: o que está confirmado, homem? E ele me disse que encontrou Severino perto dos maquinários, todo cheio de sangue. E perguntou para Severino o que foi que tinha acontecido com ele. Só que em vez de Severino falar algo, ele simplesmente virou as costas e foi embora da fazenda. O João falou: Severino era um lobisomem.